O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus onipotente. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus onipotente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem sentar um instante, por favor? Você que está em casa nos acompanhando mais uma vez, a nossa saudação e o agradecimento pela paciência renovada de estar aí do outro lado acompanhando a nossa terceira noite do semanário dedicado a Cristo, Rei do Universo. Na semana passada, no sábado, eu estive celebrando missa em uma comunidade dedicada a Cristo Mestre.
que é o mesmo Cristo Rei. Só que o mestre, ele ensina, e por isso, ao invés de sentar em um trono como nosso Cristo Rei, ele aponta o caminho do seu seguimento para os seus discípulos. Nós, na condição de discípulos, temos que aprender com o mestre. É tanto que esta semana a gente viu aqui, quando o cego grita: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem um grupo que vai na frente de Jesus. E este grupo tenta atrapalhar a vida de Jesus Cristo. É tanto que Jesus diz: vão lá e traga o cego aqui. E aqueles que tentaram atrapalhar não só a vida de Jesus, mas também a vida do cego, são obrigados a irem lá e trazer o cego e colocar diante de Jesus. Nós precisamos aprender com Cristo Rei. Aqui nós temos uma imagem de Cristo com uma coroa de ouro na cabeça. E você sabe, naquela ocasião, quando eu celebrei na comunidade, eu dizia: quer colocar uma coroa na cabeça de Jesus? Quer fazer dele o rei da sua vida? Imite a vida dele. Acho que não há coroa melhor para a gente colocar na cabeça de Jesus do que trazer para a nossa vida os ensinamentos dele. Copiar no nosso dia a dia as coisas que ele ensinou aos discípulos da época e continua ensinando a nós hoje. E que adianta a gente colocar uma coroa de ouro na cabeça de Jesus e falar mal dos irmãos? Do que adianta a gente colocar uma coroa de ouro na cabeça de Jesus e ter atitudes que fazem os irmãos sofrerem? Não adianta nada ter aquela coroa de ouro na cabeça de Jesus colocada por nós e com as nossas atitudes, o que fazemos? Substituímos em Jesus a coroa de ouro por coroa de espinhos. Seria meio hipócrita. Queremos ouro na cabeça de Jesus para mostrar que ele é rei do universo. Mas ele é rei do universo e ao mesmo tempo rei da nossa vida. Está aí a grande questão. Troca a coroa de ouro e coloca atitudes honestas, dignas, respeitosas na sua vida, e você estará coroando esse Cristo como rei da sua vida e não somente como rei do universo. Olha, por exemplo, o que diz a primeira leitura da missa de hoje do livro do Apocalipse de São João. Já estamos no capítulo 4. Aqueles seres que aparecem como anjos, eles se prostram diante daquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso, e tiram as coroas de suas cabeças e colocam à disposição daquele que está sentado no trono. E oferece a este que está sentado no trono o que eles têm de melhor. E nós? O que oferecemos ao Senhor? Parece que o que nós temos de pior é que a gente coloca diante dele, né? Senhor, isso aqui é teu. Lembra lá, daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal do Senhor. E o que os magos colocam lá diante de Jesus na manjedoura? O que eles têm de melhor: ouro, incenso e mirra. São seus bens. O que a gente tem para oferecer a Jesus Cristo? Um coração puro, um coração digno, um trono para que ele possa se sentir confortável, ou a gente oferece a ele as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas agonias, angústias, o desejo de ver o outro ferrado? É isso? É nesse lugar que nós queremos colocar Jesus? É isso que nós temos para oferecer a ele?
Eu digo nós, porque nenhum é melhor do que o outro aqui diante de Deus, né? O evangelho que nós proclamamos na liturgia de hoje é o mesmo de domingo. O significado é o mesmo. Lembram do evangelho de domingo? O homem que distribuiu os seus talentos a 3 empregados, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Esse aqui parece que é mais rico, né? Tem moeda para todo lado. Deu 100 para cada um. Isso quer mostrar, aqui está a diferença, né? Isso quer mostrar que os dons de Deus são distribuídos de maneira gratuita para todos nós. Todos nós recebemos dons e que diante dele não existe um dom mais importante que o outro. Talvez a gente possa olhar isso a partir do evangelho de domingo passado, que ele deu 5, 2 e 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, de acordo com o tino para o negócio. Aqui não, aqui ele dá as moedas a todos eles igualmente. Agora, ele espera a negociação, ele espera a esperteza, ele espera uma maneira bonita, digna, responsável de se colocar estes dons em prática, de fazer multiplicar. E é interessante porque ele, quando voltou, não pediu as 100 moedas e nem pediu as 1000 que o outro tinha lucrado. Perceberam isso? Ele não pediu nada de volta. A única coisa que ele pediu de volta foram as 100 moedas daquele que foi incapaz de produzir. Já que você não foi capaz de produzir nada, então até isso que você tinha lhe será tirado. Olha, diante de Deus os talentos dados, quando a gente se esforça, quando a gente quer colocar em prática, quando a gente quer multiplicar, e como é que a gente multiplica os dons que Deus nos dá? Colocando-nos a serviço da comunidade. Não tem outro jeito de multiplicar os dons. Como é bonito e gostoso saber que nesta paróquia nós temos mais de 30 pastorais multiplicando as moedas que receberam do Senhor, os talentos, os dons, fazendo a igreja de Cristo acontecer, mesmo que devagar, cada um no seu ritmo. O importante é não esconder, nem na terra, como os talentos de domingo passado, e nem no lencinho. Já esconderam dinheiro no lenço? Para ninguém achar? Acho que a minha mãe já escondeu, não sei se ela está vendo nós lá nas Alagoas, mas acho que ela já botou dinheiro. Nem tinha dinheiro para esconder no lenço, né? Mas quando a gente queria esconder alguma coisa, botava lá, amarrava, ninguém achava aquilo, nunca mais. Às vezes até a gente esquecia onde tinha colocado. O servo preguiçoso do evangelho de hoje esconde, pega as 100 moedas, amarra, não quero fazer produzir, assim tá bom, é desse jeito que eu quero, não quero saber de igreja, não quero saber de talento, não quero saber de dom, guarda isso tudo aí, na hora que o Senhor voltar eu entrego isso para ele e pronto. Tem gente que acha que tudo acaba no final desta vida. E aí não se prepara para depois. E é aí que está a grande dificuldade. Tira dele, porque a quem tem será dado mais ainda. Olha, pergunta a quem desenvolve trabalhos pastorais na igreja. Cada vez que vai à comunidade, que trabalha, que se doa, volta para casa com muito mais vontade de fazer. Que acha que ainda está fazendo pouco. Agora pergunta para quem não tem coragem de fazer. Ela ainda passa por você que faz e diz assim: tu está ganhando quanto para fazer isso? Ô João, quanto você recebeu para vir cantar o salmo aqui nessa missa hoje? Vocês da Pascom aí, quanto vocês ganham para botar esse programa, a celebração no ar? Ô Edileuza, quanto você ganha para limpar a igreja lá do Bom Jesus? Thelma, quanto você ganha para ficar apertando o gatilho lá e vendo a temperatura?
Ô, Creuza, quanto você ganhou para proclamar? Essa pergunta é típica de gente preguiçosa, ou que só trabalha por dinheiro, né? Os dons que nós recebemos de Deus, nós recebemos gratuitamente. Se a gente tem disposição para colocar à disposição dos outros, veja, eu preciso ter disposição para colocar esses talentos à disposição da comunidade. Aí sim, aquilo que eu vou produzindo vai sendo contado diante de Deus. Porque a quem tem, será dado mais ainda. E você pode observar, até no campo econômico, quem tem sempre ganha mais ainda, porque usa a cabeça, sabe trabalhar, sabe verificar onde é o ponto certo para se ganhar o dinheiro. Até aí, nas questões econômicas, quem tem leva mais vantagem. Porque quem não tem acha que é daquele jeito mesmo, e vai assim, e é porque Deus quer, e não faz tanto esforço quanto... Veja, o esforço não é só físico, é preciso ter esforço também, para que você possa fazer o pouco que você tem, produzir. É claro que nós não vamos ficar no âmbito do econômico, do financeiro, não é disso que trata o Evangelho. E é interessante... porque havia aqui neste evangelho um grupo de pessoas que não queria que o homem fosse coroado para não reinar sobre elas. E o homem é coroado. Assim também como existiam aqueles e existem até hoje que não querem Jesus Cristo como Rei do Universo. E olha, a deduzir pelo evangelho, quando ele voltar coroado como Rei, o castigo vai ser severo, o castigo vai ser impiedoso. Qual é o resultado do evangelho aqui hoje para aqueles que não queriam que o homem reinasse sobre eles? A morte. Pega esses que não queriam que eu fosse rei, traze-os aqui e mata-os na minha presença. É forte essa palavra. E eu imagino que aqueles que não têm Jesus Cristo como Rei das suas vidas, não há possibilidade de vida futura, de vida eterna. Portanto, lembre-se do que eu disse no começo. Se nós, com as nossas atitudes, não fazemos Cristo reinar em nossas vidas, corremos o risco de ser eliminados na presença desse Rei quando Ele voltar. É uma palavra dura e difícil, mas que não é para colocar medo na gente. Pelo contrário, é para nos entusiasmar, para que a partir dos talentos que nós recebemos, nós possamos ajudar a nossa comunidade a continuar crescendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.